E aí, nobres ANCAPs, quem nos fala é o Di ANCAP e vamos comentar aí a polêmica em torno do meu réu de janeiro, em torno da operação do Cláudio Castro. Começando com o ator André Luca, esse é o nick dele, eu não conhecia. Teve até gente usando esse nick para descredibilizar o vídeo dele. Eu confesso que, à primeira vista, a reação foi assim de riso, sabe? Eu comecei a rir, eu achei muito forçado, realmente me parecia algo teatral. E realmente existem coisas equivocadas também na forma de pensar dele, eu vou comentar isso mais à frente. Só que também me incomodou também a reação da direita em relação a esse vídeo, sabe? Cada vez mais eu me sinto dissidente, sabe? Eu sou um pagão germânico e por mais que à primeira vista, né, possa parecer uma grande diferença aí, né, em relação à minha religiosidade e a religiosidade aí do André Luca, de certo modo, por mais que possa parecer doido, eu me identifico de certo modo com o André Luca. Eu passei a refletir mais sobre isso também, sabe? Então vamos aqui tentar fazer um vídeo mais propositivo e tentar menosprezar menos, sabe? Essa bucha pela ancestralidade. Eu não consegui assistir nada sobre, eu não consegui ler nada sobre, eu só sei que são mais de 60 pessoas executadas. Ele está admitindo que ele não leu nada, né? Ele não tentou ver o que aconteceu de fato. Ele já previamente já tem um julgamento prévio, sem saber o que aconteceu de fato. Pelo que eu vi aí, foi noticiado, até o momento não teve nenhuma criança, por exemplo, morta. Muita prova que era realmente do Comando Vermelho, trocando tiros também. Ele não quer nem saber da realidade. Já tem já o discurso pronto. Eu acho que isso é ruim. Ele está realmente agindo emocionalmente e não sabe o que aconteceu. Eu quero perguntar para vocês: qual a cor das vítimas? Será que também é fácil apontar isso? Questionar? Era o meu povo! Será que era o povo dele mesmo? Caô, cabeça, Xangô! Fala uma língua aí, né, de santo, né? Castro, seu desgraçado! A espiritualidade vai te cobrar a cada vida que você tirou dos meus. Enfim, indignado aí, né, em falar do povo dele. Será que foi realmente o povo dele? Eu faço esse questionamento porque vejam só essa notícia no G1, abre aspas. Baiano morto em mega operação no Rio de Janeiro tinha envolvimento com facção e cumpria pena em regime semiaberto. Será que esse baiano era o do povo André Luca? Essa aqui é a foto dele. É assim tão óbvio que era o povo do André Luca? Eu cheguei a perguntar também para a inteligência artificial qual que era assim o aspecto assim pelos traços e tal, da etnia dele, de qual lugar ele seria assim, né, pelos traços. A inteligência artificial falou que ele era do Oriente Médio, né? Pelos traços, né? Ou seja, um médio oriental. Eu também fiz outro teste, coloquei a minha foto, também coloquei a foto do ator André Luca para que ele comparasse com 3, né, que ele falasse da etnia, e ele repetiu, e aí ele falou de novo que era do Oriente Médio, esse baiano. Eu fui colocado da Europa, terrâneo alpino, e a inteligência artificial falou que o André Luca subsaariano. Então, assim, a própria inteligência artificial também fala, eu acho que faz sentido, né? Esse baiano não é exatamente do povo do André Luca. Vejam só que curiosa essa resposta também da inteligência artificial. O Comando Vermelho, CV, surgiu no final da década de 70, principalmente do presídio da Ilha Grande, RJ, a partir da convivência entre presos comuns e presos políticos. Portanto, estamos falando do contexto dos anos 70. Nessa época, considerando a proporção de imigrantes nordestinos em relação à população total de cada estado, o estado que mais recebia nordestinos proporcionalmente era o Rio de Janeiro, justamente onde surgiu o CV. Olha só que coisa curiosa, hein? Tanta gente fala que o Rio de Janeiro está exportando aí o crime organizado e tal, só que pouca gente sabe que o Rio de Janeiro, na verdade, ele recebeu uma imigração muito grande, é o que mais recebia a imigração nordestina, e coincidentemente surgiu o Comando Vermelho justamente nessa época de grande imigração nordestina, tão esculachado, né? Só que ele era o principal destino dos nordestinos. Hoje não é mais assim. Santa Catarina hoje é o alvo da vez, né? Mas não é curioso isso? E parece que é algo assim unânime, tanto na esquerda quanto na direita, né? Fazer à vontade comentários realmente que seriam xenofóbicos, né? Só que para outra região já seria muito mais
muito complicado. Eu acredito que até por parte da esquerda existe essa permissão para ser xenofóbico por causa também da ascensão também do bolsonarismo no Rio, né? E mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, isso aqui, ChatGPT, o dono que é um judeu, tá? E até mesmo já divulgou que tem políticas aí da empresa para ser contra respostas nazistas, tá? Então, eu tô aqui apenas citando o ChatGPT, tá? Não sou eu que estou falando. Olha só, abre aspas. Vários dos fundadores do Comando Vermelho nasceram no Rio de Janeiro, mais filhos de imigrantes nordestinos, que era muito comum nas favelas cariocas dos anos 60 e 70, quando a imigração nordestina estava no auge. Entre os principais nomes ligados à origem do CV e sua ligação com o Nordeste, destacam-se William Professor, ou WR. Ele menciona sua origem humilde e o ambiente de imigrantes nordestinos. E é pertinente lembrar a matéria que saiu no portal 360 há alguns anos, intitulada Centro-Oeste, Sudeste e Sul pagam mais do que recebem da União. Acho que é bem pertinente isso, ainda mais que o Cláudio Castro, governador aqui do Rio, recentemente, ele se queixou do Lula, porque o Lula tá cagando pro Rio, não ajudou o Rio, apesar de o Cláudio Castro ter pedido muitas vezes, e aí nessa última ele desistiu e foi sozinho mesmo. Fica aí também o alerta, questionar essa farsa de povo brasileiro, que na verdade não existe povo brasileiro, coisa nenhuma, tem mais é um caos de povos, é um povo querendo tomar do outro, brigando, é isso que tem mais. E há um gráfico nessa matéria bem interessante também sobre os estados que foram mais roubados desse pacto federativo, os que mais tiveram dinheiro arrancado. E aqui diz: São Paulo teve o maior saldo negativo entre os pagamentos e transferências, seguido por Rio de Janeiro. O Rio é o segundo estado mais roubado do Brasil. Pouca gente fala, mas é um fato. É o segundo estado mais roubado do Brasil. Não é tão roubado assim para depois ficar chorando pro governo do Lula. Ah, me ajuda aí, me ajuda aí. Aí quando o governador de Santa Catarina fala de fazer o país do Sul, um separatismo sulista, vem patriota falar, ai que absurdo, somos um povo só, Brasil, não sei o que, o amor pelo Brasil, sendo que isso é uma mentira, não somos um povo, são vários povos e um brigando com o outro por recursos, mas como dizia na própria manchete da notícia, não é só o Sul, Sudeste, Centro-Oeste também, são muito explorados. E o movimento negro poderia ajudar nisso também, de procurar quem é o povo de quem, se inspirar em Malcolm X, como está aí na Wikipédia, que ele foi um defensor do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana de inspiração separatista. Um novo país Malcolm X queria criar para buscar os seus. Um povo unido e independente. E para quem acha que eu tô doido, um ANCAP dando muita moral para movimento de esquerda, movimento negro, Black Power. Tá aqui um artigo escrito pelo próprio pai do anarcocapitalismo, Murray Rothbard, intitulado Confissões de um Esquerdista de Direita. Então, ANCAP raiz dá moral sim a movimentos de esquerda. O próprio pai do anarcocapitalismo nos ensinou isso. Embora o miolinho do alta linguagem coloque Rothbard como um baba-ovo de comunista, né? Eu só queria que ele tivesse um décimo desse ímpeto pra que ficar comunista, que eles ficam babando porque o Rothbard babava comunista. Não, calma lá, também não é assim. Babava pra caralho comunista assim, pô. Babava Menos, pra caralho. pô. E ainda, segundo o ChatGPT, tá aqui, ó, a região nordeste do Brasil, especialmente Pernambuco, Paraíba, Ceará e Bahia, é que mais concentra descendentes de judeus sefarditas. Então esse papo de meu povo aí do André Luca, bem questionável. Não que eu seja contra que ele fale da ancestralidade dele, que ele busque isso. Eu defendo um resgate da religiosidade mais ancestral mesmo. Como até o Pirula, num vídeo antigo dele, fala sobre religiões da África, e eu acho admirável essa concepção de respeito aos ancestrais. Isso tanto é verdade que as religiões mais antigas que a gente tem notícia hoje, que são algumas religiões da África, de algumas tribos africanas, elas não têm deuses ou qualquer tipo de divindade, elas apenas têm culto aos antepassados. Ou seja, aquelas pessoas muito importantes que simplesmente morreram. E eles acreditam que essa morte ela não quer dizer apenas uma morte física, não? E que o espírito dela prossegue zanzando por ali mesmo, vivendo entre eles tal, e ajudando eles em algumas coisas.
Então eu acho muito bonito isso, essa concepção de religião é mais atrelada aos ancestrais, questionando essa posição do André Luca, mas ao mesmo tempo eu vejo coisas interessantes também, sabe? Por mais que muita gente na direita ache caricato isso. Agora vamos comentar aqui um pouco da reação do Alta Linguagem a esse vídeo. Sile Xangô! Xangô, seu desgraçado! Dá pra que... A espiritualidade vai te cobrar cada vida. A espiritualidade. Mary, bota o vídeo do Tupirani aí agora, nesse momento que ele falou que a espiritualidade vai cobrar. Qual deles? O que o Dom Felipe te mandou, bota aí na tela. Vou botar. A espiritualidade? Peraí, então. Nós temos um vídeo agora pra lidar com a espiritualidade. Que vai ser o meme do Tupirani? Alguém pode pensar, mas é só um meme só, que o Tupirani é engraçado. Só que isso tem base bíblica deles. É a minha história correndo atrás desse Deus. Onde tu estás? Onde tu estás? Quando eu botei a mão que eu encontrei, falei, agora eu não largo mais. E assim como eu desafiei os demônios, eu quero também desafiar o Deus das outras nações. Quando eu cuspi na cara do Tranca-Rua, eu quero cuspir na cara do Deus dessa Assembleia de Deus. Quando eu cuspi na cara do Sete Capas e do Exu, quero cuspir na cara do Deus da Nova Vida, do Deus da Maranata, do Deus do Brasil para Cristo, do Deus da Universal. Graça. Como eu pisei na cabeça da Pombagira e cuspi na cara da Pombagira, eu quero cuspir na cara dos deuses batistas, do Deus de todas as nações. Aqui está novamente o mortal desafiando os deuses. Isso não é apenas, que o Tupirani é um doido e tal. Não, tem uma base bíblica. O católico Bernardo Kister, por exemplo, corrobora bastante, sabe, esse meme. Disso, a própria Escritura nos alerta sobre os deuses falsos e suas verdadeiras naturezas, como o Salmo 96:5, que diz: todos os deuses dos povos são demônios, mas o Senhor fez os céus. Esse versículo nos lembra que por trás de manifestações que deslumbram as pessoas e as enganam ao mesmo tempo, pode haver sim forças espirituais malignas agindo para afastar os homens do verdadeiro Deus, tornarem as pessoas obcecadas por outras coisas. Então veja só, é a própria Bíblia deles. São demônios os deuses de todas as nações. Então os deuses das nações subsaarianas, os orixás, que são cultuados pelo André Luca, são demônios, assim também como os meus deuses germânicos também são demônios, são de todas as nações. E o pior é que o Alta Linguagem blasfema os deuses de outras nações, mas ai de quem blasfemar as coisas sagradas da religião deles, né? Como, por exemplo, o que o Marlboro disse sobre falar mal de Maria com embasamento no Papa Francisco, hein? Uma fala do Papa Francisco, que ele diz o seguinte: se alguém, ele falou isso dentro da autoridade pessoal dele, individual, o que ele faria, ou seja, ele disse: se alguém fala mal de minha mãe, Maria, perto de mim, darei um soco na cara. Ele falou alguma coisa assim, certo? Só que ele está falando sua conduta individual. Assim, dependendo da pessoa que falar mal de Deus perto de mim, eu também vou dar um soco nela. Mas assim, não recomendo essa conduta pra vocês, porque assim, eu tenho 1,98. Um tapa do Marlboro. Eu dar um soco numa pessoa não é a mesma coisa que você dar um soco. Aí vai estar lá, Rodolfo Correia, 1,64 m. 48 kg. Que Deus lhe ajude. E o Marlboro do Alta Linguagem, ele mesmo se diz judeu. Ele é judeu e nordestino. Mas tem algo muito pior do que o Marlboro. Tem algo bem pior do que o Marlboro é o Terceiro Comando Puro, que usa a bandeira de Israel, como vocês podem ver aí na página da Wikipédia. A bandeira de Israel é um símbolo do Terceiro Comando Puro. E esses traficantes, eles defendem até mesmo a quebra de terreiros de Umbanda. É algo totalmente antagônico ao suposto povo do André Luca. Então não dá pra falar que, porque é traficante, necessariamente é um cara que realmente é pacífico e tal. Eu sou anarcocapitalista e defendo a liberação de todas as drogas. Sou contra a criminalização das drogas. Só que eles atuam como Estado, sabe? E eles usam até bandeiras de Estados, como o Estado de Israel aí, né? E eles cobram taxas também. Eles são análogos ao Estado, né? Eles são um tipo de Estado. Então falar que é o povo, será que realmente é o povo? Então, sinceramente, eu falo com cautela aqui, tá? Eu sei que existem direitistas
jornalistas que louvam qualquer ação da polícia. Eu acho que eles têm que ter sim um ceticismo. Só que até o momento eu não vi nenhuma notícia, eu não vi nada falando sobre, por exemplo, corpos de crianças, gente realmente inocente que morreu. Eu não vi isso. Não é num nível como está acontecendo lá em Israel, de fato, lá no Oriente Médio. Israel bombardeou o hospital cheio de pessoas inocentes, civis inocentes, com o pretexto que tinha um terrorista infiltrado. Isso é um absurdo. Essas bombas indiscriminadas. Um ministro de Israel chegou até mesmo a sugerir o uso de bomba nuclear em Gaza. Isso é uma coisa realmente absurda. Só que aqui no Brasil, eu não duvido que haja uma parte da direita que defenderia isso também. Tanto é que o Monark fez uma enquete um tempo atrás, e aí o Monark disse na enquete: se 2 milhões de palestinos fossem mortos para acabar com o terrorismo, você seria a favor? E mais de 60% votou a favor. 2 milhões é a população de Gaza, sabe? Ou seja, matar todo mundo em Gaza, se fosse para acabar com o terrorismo, seria válido para essa gente. No regime militar, o João Figueiredo deu a solução para as favelas, tacar uma bomba atômica nas favelas. Algumas pessoas podem falar que isso aí foi mais uma hipérbole e tal, mas eu não duvido realmente que haja muitas pessoas que concordem com isso. Tacar uma bomba lá indiscriminadamente e matar indiscriminadamente, até mesmo crianças. Eu, como libertário, eu defendo o individualismo metodológico, eu acho isso um absurdo. Então eu vejo com preocupação isso, e por mais que eu defenda até mesmo perpétua de bandidos que mataram inocentes, tá? Ou até pena de morte, tem que se ferrar, tá? Mas a questão é, por cima da vida de inocentes, então eu digo pra vocês, até o momento, pelo que eu vi, não houve uma violação similar à de Israel. De todo modo é isso, pessoal, a gente tem que ver o indivíduo, analisar caso a caso, que a realidade é muito complexa, né? Mas enfim, pessoal, esse foi o meu vídeo, então até a próxima.